Então vamos dar continuidade à nossa aula e a gente vai ver, né, um pouco dos almanacs, né, da Polícia Militar. E vamos ver também um pouco do cargo, da função e do comando, e vamos deixar os crimes militares dar uma aula todinha quando a gente falar de crime militar, porque quando o julgamento lá no crime militar, é importante que você saiba ele passo a passo. Eu vou tentar desvendar, porque é uma parte que complica mais a cabeça do candidato, mas a gente vai desvendar tudo. Por isso eu vou separar uma aula somente para essa parte de crime militar, que é para vocês entenderem, porque se você não entender, você não vai acertar na questão, certo? Então é uma parte importante. Então, pessoal, deixa eu só marcar aqui, pronto. A gente vai falar dos almanacs, né, que tem na Polícia Militar, certo? Então, pessoal, segundo o nosso artigo 33, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro, vai ser organizado um registro de todos os oficiais e graduados em atividade, certo? Cujos resumos constarão dos almanacs de cada corporação. Então, como já disse no artigo 33, né, os almanacs vai ser o registro, né, de todos os oficiais e graduados. Que graduados são esses? São todos os praças? Não, pessoal. Somente subtenentes e sargentos que vão possuir esses almanacs, certo? E os oficiais. Então, do subtenente e sargento para cima, todos possuem os almanacs. Então, pessoal, os almanacs são destinados aos oficiais, um para oficiais e outros para subtenentes e sargentos, é separado, certo? E é muito simples lembrar desses almanacs. O que é esses almanacs? É como um currículo, certo? É uma configuração curricular, é como se fosse o currículo do militar. Como assim? Lá vai ter a foto dele, 3x4, como num currículo, né? Quem já fez currículo aí para trabalhar sabe que você tem que botar a sua foto, pelo menos é necessário que você coloque sua foto de frente, né, com a roupa formal. Da mesma maneira no almanac, o que vai ter nesse currículo? Você não bota lá no currículo seu histórico, né? Você bota seu histórico onde você já trabalhou, sua experiência. A mesma coisa no almanac. Vai possuir todas as suas configurações curriculares. Vai possuir as promoções que você já teve, os cursos que você já fez na Polícia Militar. Tudo que você já fez na Polícia Militar vai ter nesse almanac. Esse almanac é distribuído de acordo com os quadros e qualificações. A gente tem lá os quadros de oficiais que a gente já estudou, vai ser de acordo com o quadro de oficial de saúde, capelão. E vai ser em ordem, pessoal, de acordo com o que? Com as graduações e as antiguidades, certo? Vai ser de acordo com os postos, né? O mais antigo, é claro, vai estar lá no topo, de maior posto, né? O coronel vai estar lá em cima, o comandante geral vai estar lá em primeiro. E é de acordo com tem que se observar, pessoal, a precedência funcional e a antiguidade, certo? Porque em ordem, quem é o mais antigo vai estar mais lá em cima, certo? E a nossa mudança é que esse documento, esse almanac, ele é editado no formato digital. Antigamente era num livro, certo? Hoje é digital. Foi a mudança agora da nova lei. Lembrem disso. Então, pessoal, falou em almanac, você lembra como um currículo, certo? Dos oficiais e dos subtenentes e sargentos. É um para os oficiais e outro para os subtenentes e sargentos. Aí vai conter o que? As configurações curriculares. Pessoal, tem que ser especificado, certo? Os almanacs é só um para oficiais e outros para subtenentes e sargentos. Se na questão falar que os almanacs é para todos os militares, você vai marcar errado. É para oficial e subtenente e sargento. Você tem que ver o contexto da questão, certo? Conterão configurações curriculares complementadas com a foto 3x4. É só lembrar, é como um currículo normal. Quando eu vou arrumar um emprego, tem que ter minha fotinha lá, tem que ter os cursos que eu já fiz, onde eu já trabalhei, certo? De frente com farda de todos os militares em atividade, distribuídos por seus quadros e qualificações de acordo com seus postos, graduações e antiguidade, certo? Observando-se a precedência funcional, certo? Como eu disse, é em ordem, certo? Editados no formato digital. Pode falar que é em formato de livro, não é formato digital agora. Aí, pessoal, muito importante aqui, ó, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar manterão o registro de todos os dados referentes ao pessoal da reserva remunerada dentro de suas respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo respectivo comandante-geral. Então, a Polícia Militar, pessoal, tem um registro, certo, de todos os dados, né, onde é que o militar mora, onde é que se ele vai se mudar para outra cidade, para outro bairro. Então, pessoal, a Polícia Militar ele vai ter um registro de todos os militares que estão na reserva remunerada. Olha só, na reserva remunerada. Mas por que tem que ter esses dados do pessoal da reserva remunerada? Vamos supor que o governador queira convocar um militar da reserva remunerada para o serviço ativo. Como é que ele vai ter acesso a falar, a se comunicar com esse militar? Como é que ele vai ter o número dele, saber onde é que ele está morando?
Então, pessoal, por isso que serve o registro desses militares da reserva remunerada, que quando ele for convocado, né, já vai ter todo um protocolo para poder convocá-lo, certo? Então lembre, pessoal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão ter lá um registrozinho de todos os dados do pessoal da reserva remunerada de acordo com o comandante geral, certo? Instruções baixadas pelo comandante geral. Isso aqui é importante. Indo mais um pouquinho para frente, a gente vai falar do cargo, da função e do comando, certo? Quando se fala em cargo, pessoal, a gente tem dois tipos de cargo. A gente tem o cargo efetivo e o cargo comissionado. A gente vai diferenciar os dois. Acho que vocês já ouviram falar disso. Quando a gente fala em cargo efetivo, pessoal, o que é o cargo efetivo? São os postos e as graduações, certo? Você foi efetivado naquele posto, ou seja, você é soldado, você é cabo, sargento, você é um capitão, você é um major. Aquele cargo é efetivado, você passou no concurso público, você teve sua estabilidade adquirida, né? Então você foi efetivado naquele cargo. Então, falou em cargo efetivo, é só lembrar. O cargo de provimento efetivo, pessoal, dos militares, são os postos e as graduações, ou seja, o posto de capitão, posto de tenente, a graduação de soldado. Então você foi efetivado, você passou no concurso público, passou pelo estado probatório, teve estabilidade adquirida, você foi efetivado naquele cargo, certo? Efetivo. Então, pessoal, é só lembrar, né, que o cargo efetivo são os postos e as graduações, certo? Aí compondo lá as carreiras dos militares estaduais, né? E só pode ser ocupado pelo militar em serviço ativo, certo? O cargo efetivo só por militar em serviço ativo, porque o da reserva remunerada não tem mais carreira, né? Ele já está aposentado. Agora falou cargo comissionado, pessoal, aqui é um cargo de confiança. Lembrou não? Cargo em comissão. Isso aqui é um cargo de confiança. Quem é que vai me dar esse cargo de confiança, pessoal? É o governador do estado, atualmente Camilo Santana. Então, o cargo comissionado é um cargo de confiança, certo? O governador vai lá, escolhe um tenente-coronel para ser comandante de unidade. Então, aqui ele tem um cargo em comissão, certo? E esse cargo em comissão, pessoal, é de livre exoneração e nomeação pelo governador. Ou seja, ele pode nomear um militar para um cargo em comissão na hora que ele bem entender, como tirar daquele cargo em comissão na hora que ele bem entender, na hora que ele achar necessário. Isso é uma prerrogativa do governador. Tanto ele pode exonerar como nomear um militar para um cargo em comissão na hora que ele bem entender. Então, pessoal, você pode acumular um cargo efetivo com cargo em comissão. Ah, eu sou um tenente-coronel, cargo efetivo, mas eu sou comandante de uma unidade, então eu tenho cargo em comissão. Então, eu posso acumular o cargo efetivo com cargo comissionado. Então, o cargo de provimento em comissão, pessoal, é muito simples, né? É muito simples. É claro que a gente tem que puxar aqui que ele é inerente, né, a comando, direção, chefia, coordenação, né? O cargo em comissão geralmente é inerente a comando, certo? Você vai comandar. Então é de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado, certo? E também só pode ser provido por militar do serviço ativo. Nunca um inativo vai ter um cargo em comissão, somente um militar ativo, certo? Então lembrem disso. Falou de função, é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar estadual, e o comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidade. Então, função é você exercer sua função, né? Você cumprir todas as obrigações que foi lhe dado com seu cargo, certo? Militar estadual, e o comando é a soma de autoridades. Eu tenho o meu comando, eu sou comandante de unidade, então eu tenho uma soma de autoridades, mas ao mesmo tempo eu tenho mais deveres e muito mais responsabilidade do que os outros militares, porque eu comando, certo? Então é muito simples lembrar, não confunda função com comando. A prova gosta de botar comando é o exercício das obrigações inerente a cargo militar estadual, não. Comando é a soma de autoridades, certo? Então lembrem disso. Então aqui no artigo 35, os cargos de provimento efetivo, como eu já falei, são os postos e as graduações, certo? Compondo as carreiras dos militares estaduais dentro de seus quadros e qualificações, somente podendo ser ocupado por um militar ativo, certo? O provimento do cargo do oficial é realizado por ato governamental e o da praça por ato administrativo. Isso aqui não precisa nem comentar, né, pessoal? A gente já viu isso aqui. Os cargos de provimento em comissão, inerentes a comando, direção, chefia e coordenação dos militares estaduais, certo? São de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Quando se fala em chefe do Poder Executivo, é o governador, certo?
pode ser provido somente por militar ativo, certo? Como é que o militar que está na reserva remunerada aposentado vai ser comandante, né? Ele não pode ter um cargo em comissão, certo? Agora a gente vai ter uma exceção. Vocês lembram que o cargo em comissão ele é de livre nomeação e exoneração do governador do estado, certo? O chefe do poder executivo. Mas vai ter, pessoal, um caso, uma exceção em que o comandante geral, quando for uma necessidade urgente, certo? Ele pode, pessoal, nomear ou exonerar um militar desse cargo em comissão, certo? Desde que no prazo de 15 dias, pessoal, o governador venha, certo? E confirme aquela mudança que o comandante-geral fez. Então, o comandante-geral, como diz aqui, ó, poderá provisoriamente, porque o governador vai ter que regular, né? Por necessidade institucional urgente, vai ter que ter um motivo, né? Devidamente motivado, designar o oficial para o cargo em comissão ou dispensá-lo, devendo regularizar a situação na conformidade do caput no prazo de 15 dias a contar da data do ato, sob pena de restabelecer a situação anterior. Então, pessoal, por uma necessidade urgente, uma necessidade institucional que tem um motivo, o comandante-geral ele vai poder nomear um novo militar para aquele cargo em comissão ou exonerar um e substituir ele, certo? Por outro, nomear outro no lugar do que já está. É claro que o governador do estado tem 15 dias para poder confirmar, né, essa mudança que o comandante-geral fez. Isso é só uma medida cautelatória, não chega a ser sanção, certo? Ele exonerar esse militar do cargo em comissão. Como tem aqui, ó, a designação ou dispensa mencionada no parágrafo anterior tem natureza cautelatória, certo? Não constitui sanção disciplinar. Não é porque ele exonerou que isso vai ser uma sanção disciplinar, certo? Aí a gente tem aqui o militar estadual que ocupar cargo em comissão na forma interina fará jus após 30 dias às vantagens e outros direitos inerentes a ele inerentes. Como a gente sabe, pessoal, o militar que ocupa um cargo em comissão, ele vai ter uma gratificação a mais, né? Porque ele tem um cargo efetivo, fora o cargo efetivo, ele ainda tem um cargo de confiança, um cargo em comissão. Então vai ter mais ele vai ter mais responsabilidades e por isso ele vai receber uma contribuição, ele vai ter mais facilidades. Aí, pessoal, o que ele quer dizer aqui? Um exemplo. Eu tenho aqui um tenente-coronel, ele é comandante de unidade, certo? Esse tenente-coronel. Aí esse tenente-coronel ele vai tirar férias de 30 dias, certo? Aí tem o major vai substituir esse tenente-coronel, esse major. Ele já vai ter direito a todas as vantagens e direitos que esse tenente-coronel tinha? Não, né, pessoal? Por quê? Porque o tenente-coronel vai tirar férias de 30 dias, certo? Esse major só vai passar 30 dias nesse cargo em comissão. Então, pessoal, ele só vai fazer jus a essas vantagens, esses direitos que esse tenente-coronel tinha, só depois de 30 dias naquele cargo em comissão. Então, como as férias aqui é somente 30 dias, então o major não vai ter direito às vantagens e direitos que o tenente-coronel tinha, certo? Agora vamos supor, o tenente-coronel ficou doente, uma doença séria, e tirou uma licença para tratar de saúde. Vai passar 3 meses aí afastado. Aí o major assume no lugar dele. Agora sim, agora o major, como vai passar mais de 30 dias, certo? Aí ele vai ter direito a todas as vantagens, vai ter direito a uma gratificação pelo aquele cargo em comissão. Por quê? Porque ele vai ocupar aquele cargo de forma interina por mais de 30 dias. Então ele já tem direito às vantagens que um antigo militar que tinha esse cargo em comissão já possuía, certo? Então é mais ou menos isso. Artigo 37. A cada cargo militar estadual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades que se constitui em obrigações do respectivo titular. Então cada cargo, pessoal, tem um conjunto de atribuições, né? Eu sou um oficial, né? Eu sou preparado ao longo da minha carreira para comandar, para chefiar, para ser coordenador. Então cada cargo tem um conjunto de atribuições, vai depender do cargo que o militar possui. As atribuições e obrigações inerentes a cada cargo militar estadual devem ser preferencialmente compatíveis, isso aqui é importante, pessoal, compatíveis com correspondente grau hierárquico. Como assim? Compatíveis com correspondente grau hierárquico? Um soldado pode ser comandante geral, pessoal, um soldado.
Claro que não, para ser comandante-geral a lei diz para mim que tem que ser um coronel, certo? Um soldado pode ser comandante de unidade? Não, tem que ser tenente-coronel ou coronel. Então, pessoal, as atribuições e obrigações são compatíveis com o correspondente grau hierárquico. E no caso do militar estadual do sexo feminino, a gente entra na exceção, ó, no caso da militar estadual do sexo feminino, preferencialmente tem que levar em conta as diferenças físicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específica. É claro que a mulher não vai ter os mesmos regramentos do militar masculino, né? Porque tem uma diferença, né? Então tem que levar em conta essas diferenças entre a militar estadual do sexo feminino com o militar estadual masculino, certo? Então isso aqui é importante para a prova. Agora a gente vai falar aqui, pessoal, do nosso artigo 38, que fala do quê? Do cargo vago, né? O cargo militar estadual é considerado vago. Aí eu vou passar, pessoal, uma fórmula que eu não passo para os meus alunos, mas eu vou passar para vocês. É uma fórmula minha. Eu aprendi assim, eu fiz essa fórmula, eu criei para mim mesmo e eu memorizei e eu nunca esqueço os casos em que o cargo é considerado vago. Então, primeiro, pessoal, a partir da criação, né? A gente tem um efetivo aí de 17 mil e pouco, né, militares, aí o governador vai aumenta para 20 mil. Aí eu tenho mais aí, né, os 3 mil, 2 mil cargos vagos, tem que ser feito um novo concurso para poder, né, ocupar esses cargos que foram criados. Então o cargo é considerado vago a partir da sua criação, certo? Foi criado e está ali vago e vai ficar lá até que outro militar, que o militar tome posse através de concurso público, através de promoção, né? O que mais, pessoal? A partir do momento que o militar for exonerado, demitido ou expulso, o cargo também se torna vago. Falando em termos práticos aqui da demissão e da expulsão, a demissão se aplica aos oficiais e aos praças e a expulsão somente aos praças. Um oficial nunca pode ser expulso. A exoneração, eu não queria puxar, mas vai ter que puxar a exoneração. O militar pede para sair, certo? Ele pede para sair. Não é aquela exoneração do cargo em comissão. Aquilo ali é uma exoneração que você está sendo exonerado do seu cargo em comissão. Aqui ele vai pedir para ser exonerado do cargo efetivo dele. Mas ele pode retornar à corporação? Pode, se ele fizer um novo concurso público. Se ele for demitido ou expulso, ele não vai poder nunca mais voltar, porque foi como punição, foi ex officio. A exoneração é a pedido, certo? Você pede para sair, é claro que tem que seguir algumas regras. A gente vai ver mais na frente, que é para não confundir a cabeça. Então, quando o militar foi exonerado, demitido ou expulso, o cargo também é considerado vago. Quando ele tiver falecido, é claro, quando for considerado extraviado, desertor. Quando a gente falar de desertor, a gente vai ver que é uma pequena diferença do desaparecido. Eu não vou puxar agora para não confundir. Então, pessoal, eu puxei aqui, lembrando que o extraviado é aquele militar que desapareceu, né, numa viagem, numa operação, passou mais de 30 dias aí sumido, né, em uma operação policial militar, ele é considerado extraviado. O desertor é aquele que passa mais de 8 dias, né, sem se apresentar por vontade própria. A gente vai ver isso mais na frente. Então, pessoal, para lembrar desse artigo 38, quando o cargo militar estadual é considerado vago, eu fiz minha própria fórmula. Eu não sei se vai funcionar para vocês, mas para mim funcionou, certo? Então, de primeira você vai achar estranho, mas quando você for revisando as aulas, você vai lembrar numa boa. Aqui, ó. Então, pessoal, só lembro dessa forma, feed, seed. Feed, eu lembro do feedback, né, do Facebook, feed. E seed, eu lembro mesmo por lembrar. Eu memorizei essa sigla e toda a vida agora eu lembro quando o cargo militar estadual é considerado vago. É só lembrar da sigla, feed, seed. Pronto, lembrou? Feed, seed, memorizou. Feed, seed, feed, seed. Aí o FI é só lembrar que é com 2 S. Seed normal, CAD, seed. Feed, seed. Eu lembro dessa sigla. Quando eu lembro, eu faço, né? Feed, seed. Aí eu lembro dos motivos que o cargo militar é considerado vago: falecimento, exoneração, expulsão, demissão, criação do cargo até que o militar tome posse, extravio e deserção, né? Desertor. Eu lembro só feed, seed. No instante eu relembro o artigo 38. Se vocês quiserem decorar isso aqui de cabeça sem a sigla, mas vocês se deram com essa minha sigla nova que eu criei há um tempo atrás, que eu pelo menos consigo lembrar, feed, seed, certo? Só lembrar, são 7 situações em que o cargo militar estadual é considerado vago:
falecimento, exoneração, expulsão, demissão, criação, extravio e deserção. Então, só lembrar, FID e CID você vai lembrar, certo? A gente já viu função militar estadual, o exercício das obrigações inerentes a cargo militar estadual. Falei isso bem no começo da aula. A gente tem aqui, pessoal, um pouco falando do comando. Ó. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidade de que o militar estadual está investido legalmente, quando conduz subordinados ou dirige uma OPM, né, uma organização militar estadual, sendo vinculado ao grau hierárquico, constituindo uma prerrogativa impessoal, certo? Impessoal, cujo exercício militar estadual se define, se caracteriza como chefe. Então, comando, né, pessoal? Vamos supor, sou comandante de uma unidade, sou tenente-coronel. Então, vou ter deveres, vou ter responsabilidades, vou estar investido legalmente naquele cargo, né? Eu vou conduzir subordinados, vou dirigir aquela organização, certo? De acordo com o meu grau hierárquico. Eu vou ter uma prerrogativa impessoal, né? Vou ser o chefe, né, dali. Chefe corresponde também a comandante, comando, tudo corresponde, certo? Então, pessoal, quando a gente fala aqui dos oficiais, certo? Os oficiais, eles são preparados justamente para exercer essa função de comando, certo? Ele é preparado quando ele entra lá como no curso de formação. O curso de formação dele é bem maior do que o curso de formação de soldados. Por quê? Porque ele é preparado para ser autoridade, para ser chefe, diretor. Ele é preparado para comandar, certo? Então, os oficiais ao longo da carreira é preparado para isso, para ser comandante de unidade, certo? Então, ele, claro, vai ter uma responsabilidade bem maior do que os outros militares. Então, o oficial, pessoal, ele é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia, da direção das organizações militares estaduais, certo? Toda aquela parte né, de organização é feita pelos oficiais, certo? Quando a gente fala aqui dos subtenentes e sargentos, o que eles fazem? Eles auxiliam os oficiais, certo? Então, subtenente e sargento, eles vão complementar as atividades desses oficiais, certo? Tanto, pessoal, que quando os cabos e soldados tiverem um probleminha, eles vão procurar primeiro subtenente e sargento, certo? Se esses subtenentes e sargentos não resolverem, aí vai ser levado até os oficiais. Então, subtenente e sargentos, é só lembrar, eles auxiliam os oficiais. E os cabos e soldados, professor? Os cabos e soldados, eles são essencialmente responsáveis pela execução. Eles vão executar as atividades policiais militares que são pensadas pelos oficiais, né? Tanto quem vai passar essas determinações para os cabos e soldados são os subtenentes e sargentos. Então, os cabos e soldados, eles são essencialmente responsáveis pela execução. Vão estar ali nas viaturas, fazendo policiamento ostensivo. Isso não quer dizer que um oficial não vai trabalhar na viatura. Claro que trabalha, existem muitos, certo? Mas, em lei, os oficiais é preparado para o comando, certo? Direção, chefia, certo? Os subtenentes, eles auxiliam as atividades dos oficiais. Os cabos e soldados, eles são responsáveis pela execução, certo? Só isso. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações militares estaduais. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais na capacitação pessoal, no emprego dos meios, na instrução, como assim na instrução, nos cursos, né, que são dados no comando. Tanto que vocês vão ver que lá quando vocês passarem no concurso que vocês vão passar, lá no curso de formação de soldados, vocês vão ter lá um subtenente ou um sargento que vão auxiliar vocês lá na instrução. Instrução é um curso. No seu curso de formação vai ter um subtenente e sargento que vão ajudar vocês lá, certo? No mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes a cada corporação. Os cabos e soldados são essencialmente responsáveis pela execução. Cabe ao militar estadual a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, certo? Então, cada ato que o militar praticar, certo? A responsabilidade vai ser dele, certo? Aí uma parte muito importante que eu gosto de puxar, que muita gente pula essa parte, mas é importante, já caiu em prova. Então diz aqui no artigo 48. O cidadão que ingressar na corporação militar estadual prestará compromisso de honra, no qual afirmará a aceitação consciente das obrigações, dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-las. Eu acho que tem isso na lei, pessoal, de você prestar compromisso, certo?
você aceitar as suas obrigações, porque você vai estar num trabalho que você vai arriscar a sua vida, certo? Então é mais que uma honra, é claro, você fazer parte da Corporação Militar Estadual, por isso mesmo você tem que prestar compromisso de honra, porque você vai estar num trabalho ostensivo, que você vai estar botando em risco sua vida. Então por isso você tem que afirmar sua aceitação, certo? Você tem que ter consciência das suas obrigações, seus deveres, certo? E aqui, pessoal, o compromisso a que se refere ao artigo anterior terá caráter solene, será prestado na presença de tropa ou guarnição formada. Então, logo o militar estadual tem adquirido um grau de instrução compatível, né? Você está lá na parte de instrução, no curso de formação, você passou naquele curso de formação, agora você está compatível, certo? Com o perfeito entendimento de seus deveres, como integrante da respectiva corporação militar estadual na seguinte forma. Então, quando você for investido no seu primeiro cargo, né, quando você virar praça aí você vai falar lá. Quando for praça, cuidado para não confundir com oficial. Justamente tem questões que confundem oficial com praça. Então, da Polícia Militar do Ceará, né, como a gente não precisa ver bombeiro, ninguém vai fazer bombeiro aqui, vai fazer PM. Ao ingressar na Polícia Militar do Ceará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades às que estiver subordinado, e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com risco à própria vida, como eu disse. Por isso que você tem que prestar compromisso, porque sua vida vai ser colocada em risco, certo? Então, quando você ingressar como praça, né, você vai ter que falar isso aqui, certo? Então, você vai se dedicar ao policiamento ostensivo, né? Como assim? Você tem que evitar que o crime aconteça, né? Então é mais ou menos isso. Quando for oficial, pessoal, ó, perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e dedicar-me inteiramente ao serviço, certo? Finalizando aqui, pessoal, o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Ceará dispõe sobre o comportamento ético disciplinar dos militares estaduais, estabelecendo procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar, entre outras providências. Como eu já expliquei, o Código Disciplinar vai falar, pessoal, a minha responsabilidade quando eu cometer alguma irregularidade, quando eu for contra os preceitos da ética moral do Código Disciplinar. Quando eu cometer uma transgressão, quem vai me falar a maneira que eu vou ser punido, a maneira que eu vou responder é o Código Disciplinar. Já o Estatuto fala mais das prerrogativas, dos direitos, certo? Então, ele puxa aqui que é para a gente não esquecer do que fala o Código Disciplinar. Então, ao cadete e ao aluno soldado, aplica-se cumulativamente ao Código Disciplinar as disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento onde estiver matriculado. Então, o cadete e o aluno soldado, pessoal, eles respondem a todo o Código Disciplinar, só que eles vão responder também as normas do estabelecimento onde ele estiver lá em curso de formação. Então ele quis dizer aqui, pessoal, a gente já viu isso no Código Disciplinar, que o cadete e o aluno soldado eles respondem ao Código Disciplinar e respondem as normas do estabelecimento onde ele estiver em curso de formação, só que de forma complementar, certo? Como complemento. O militar estadual que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo poderá, sob pena de prescrição, recorrer ou interpor recurso no prazo de 120 dias corridos, excetuando os outros prazos previstos nesta lei ou em legislação específica. Então, o militar que se julgar, né, ofendido, prejudicado, ele vai poder recorrer, né, botar um recurso no prazo de 120 dias. Só que tem outros prazos previstos na legislação que a gente vai ver. Então, como ele amarrou, para a questão estar correta, ele tem que falar, excetuando-se outros prazos previstos em lei ou legislação específica, certo? Então a gente finaliza aqui nossa aula, pessoal. A próxima aula a gente vai falar somente dos crimes militares, que é para a gente poder aprender passo a passo. Um abração, valeu!